Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos falar sobre a crise dos alimentos e a estratégia para a redução do desperdício no contexto de uma política de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Bem, os integrantes são Pablo Rian, Salatiel Souza, Pedro Rafael e Pedro Luca. Neste trabalho, iremos discutir sobre a crise dos alimentos e quais são as formas que podemos contribuir para que haja uma redução no índice de desperdícios de alimentos, tendo como contexto uma política de segurança alimentar e nutricional no Brasil. A crise de alimentos afeta principalmente os países pobres, que por vários motivos, como os aumentos sucessivos no preço do petróleo, na especulação financeira, na queda acentuada do dólar, o aumento da produção do milho, destinado à produção de biocombustíveis, e condições climáticas que são desfavoráveis, além de ser um problema no contexto global que afeta a segurança alimentar e nutricional de milhões de pessoas, inclusive no Brasil. Bem, irei falar agora sobre o desperdício de alimentos, né? Só para dar um contexto. De acordo com a FAO, Agência de Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 54% do desperdício de alimentos no mundo ocorre de fase inicial da cadeia da produção, que é composta pela manipulação pós-colheita e armazenagem. Os outros 46% do desperdício, de acordo com a mesma fonte, ocorre nas etapas de processamento, distribuição e consumo. Tudo isso também contribui para a insegurança alimentar e a crise climática, né? Bem, como está aqui no slide, o desperdício de alimento é um dos principais problemas da cadeia alimentar, né? E estima-se que cerca de um terço de todos os alimentos produzidos globalmente são desperdiçados. Pode passar. Bem, o impacto do desperdício nos alimentos, né? Bom, como evitar isso, na verdade? Bem, quando a gente for comprar um alimento, uma coisa, sempre olhar a validade, porque às vezes a gente compra, né, e passa despercebida. A gente não tem o costume de olhar e acaba que compra e acha que nunca vai passar da validade, vai comprar um trem que está passado da validade, e às vezes está assim, só a gente não tem atenção e compra. Então é bom ressaltar isso e ficar esperto na hora de olhar, né? E também quando for comer, também ter esse senso, né? De botar pouca comida, porque aí você bota exageradamente e larga lá, e aí tem que jogar fora. E aí você bota no pouco, você repete, e aí acaba que não tem esse grande desperdício, né? E repetir, falando o que está aqui no slide, né? O desperdício de recursos naturais, como água e energia utilizados na produção de alimentos, contribuição para as emissões de gases e efeito estufa e o desperdício de recursos financeiros e econômicos. Isso também, né, prejudica o meio ambiente, porque acaba deixando os lugares sujos, né? E também, como está falando aqui, o efeito estufa, os gases, emissores. É isso aí. Bem, estratégias para redução de desperdício de alimentos. Bem, primeiramente, se você for um comerciante ou um vendedor, você primeiramente deve planejar, fazer um planejamento e controle dos estoques, pois é importante planejar a quantidade de alimentos que serão comprados e armazenados, para evitar que eles estraguem antes do consumo. E outra dica é utilizar todos os alimentos de consumo, se puder, para preparar as suas refeições, como as cascas e talas que podem ser utilizadas em receitas como sopas, caldos e até mesmo saladas. Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. Bem, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a PNSAN, busca garantir o direito humano à alimentação adequada. Entre as principais ações realizadas pelo governo estão para atender às políticas que estão o Programa de Aquisição de Alimentos, a PPA, que compra diretamente com agricultores para doar para pessoas que têm
em segurança alimentar. Em seguida, temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a PNAE, que garante uma alimentação saudável para crianças e adolescentes que estão na fase escolar. Eu vou falar um pouco sobre a integração de estratégias do contexto da PNSAN, que é o que? A redução do desperdício de alimentos, que é uma estratégia integrada na PNSA, que o foco é o quê? É a promoção da sustentabilidade e da sustentabilidade, equidade e a garantia do direito à alimentação adequada, que também pode ser a promoção de acessos universal, alimentação adequada e sustentável, saudável, a promoção do abastecimento e estrutura de sistemas sustentáveis, de bases agroecológicas, de produção, de extração, de processamento e distribuição dos alimentos. Passa, Pablo. Como os meninos já vêm falar aí, nos slides anteriores sobre a crise do alimento, sobre, Pedro Lucas falou um pouco sobre o desperdício. Eu vou falar um pouco da conclusão, vou dar uma lida aqui, que a crise dos alimentos e o desperdício representam desafios significativos para a segurança alimentar e nutricional no Brasil. A implantação dessa estratégia, que estratégia é essa? A estratégia da PNSAN, que é uma estratégia de redução de desperdícios num contexto de uma política de segurança alimentar e nutricional. É essencial para enfrentar esses desafios e garantir uma alimentação adequada para todos. Quando falo alimentação adequada para todos, que hoje no Brasil teve um aumento drasticamente de pessoas que passam fome diariamente e não só a PSN, mas sim outras organizações, ela, bora dar um exemplo da lutam, para não ter mais essa crise de alimentos e também nem o desperdício, tipo assim, não ter muito desperdício de alimentos entre a população. E é isso. Agradecer a todos os colegas que esteve presente. Aqui está a referência. Um abraço.